Sobre a live de ontem, Rubens, o tema principal foi o neonazismo. Eu estava acompanhando, mesmo estando não perto, aqui fora com algumas coisas, dava para me ouvir algumas partes da live. E não tem como não falar de Hitler quando toca em nazismo, neonazismo, né? Aí eu fiquei com uma dúvida, porque assim, quando se fala Hitler, todo mundo é muita gente, né? Mas assim, a maioria das pessoas sabe do que se trata. Foi um cara ruim, um cara que queria uma raça pura, né? Mas assim, o que realmente aconteceu na derrota do Hitler? Como foi que ocorreu? Eu estou perguntando isso, pessoal, porque eu não sei o que aconteceu para ele perder lá a guerra dele. Porque ele estava elementando tão bem arquitetado, né? Tanto que ele criou um império, que até hoje a ideologia dele está aí, até hoje, se perpetuou até hoje. Mas eu, particularmente, não sei o que ocorreu na derrota dele. Qual foi, por exemplo, o ponto de ruptura? Isso. Tá certo? Em que vacilou Hitler? Qual era o tendão de Aquiles de Hitler? Pronto. E aquilo culminou com a derrota da guerra. Isso. Amada, você sabe que a guerra ela é feita de várias batalhas. Haja visto atualmente Ucrânia e Rússia. A guerra vai se estendendo e não teve um fim ainda porque não houve um domínio total. Então, quer dizer, a guerra era constituída de batalhas. Sim, é verdade. A guerra só acaba quando termina. Quando termina. E no caso da Segunda Guerra Mundial, como ela terminou? Exato. Ela terminou com a invasão da Normandia. Não é da Normandia, foi pela Normandia. Pela Normandia. A Através Normandia da fica Normandia. onde? A Normandia fica à esquerda do continente, pelo lado de baixo. Tá certo? Tá. E aí entraram pela França, foram ali embora ali para a Alemanha e dominaram tudo. Mas parece fácil, né? Se é fácil você criar um dia D supostamente na sua mente, falar o dia D é dia 28, do 21, do 25 do capeta. E agora naquele dia D você vai invadir. Então por que o dia D? Por que não foi qualquer dia? Certo. Entende? Já que dava para invadir a Alemanha e acabar com a guerra, vencendo a Alemanha, Sim. vencendo Hitler, vencendo o nazismo em termos, né? Porque na verdade se apoderaram do nazismo. Né? Exato. Mas vamos lá, então como é que naquele dia D, marcado como dia D, o dia decisivo, conseguiram de forma eficaz, eficiente, invadir a Normandia e pôr um fim na guerra, vencendo, portanto, finalmente a Alemanha. Certo. Porque usaram, amada, de artimanhas. Agora, se eu disser para você, foram desonestos, como pode-se dizer que se os aliados foram desonestos numa guerra desonesta? Mas aí eu comecei a observar que, claro, nos filmes eles manipulam para a gente escolher um lado. É verdade. Na maioria dos casos. É polarizado. Mas aí eu fico observando tantas coisas, inclusive a série que eu assisti, Game of Thrones, e uma que eu comecei a assistir fala, é muito isso, entende, Rubens? Tipo assim, você fica de um lado, mas você percebe que o lado que você, sem querer, foi colocado daquele lado? é podre. É podre também. E você percebe que o outro é podre também. Então você não sabe o que escolher. Eu, no caso, como eu tô acompanhando essa nova série, ainda não começou a gravar o resto, vai gravar ainda, o lado que eu escolhi é ruim, mas o outro também é ruim. Então eu fiquei na dúvida agora, entendeu? Porque você tem a visão global, entendeu? Então é o que você estava falando sobre... É verdade, na guerra você observa que o lado que você está é o lado que você defende. Sim. Não é verdade? E o lado que os adversários estão é o lado que você ataca. Mas se você estiver neutro, vamos dizer que você seja de outro planeta, que você observe os dois lados, você vai ver que não tem heróis. Não tem, só tem carrasco. Tem vilões. Só carrasco, vilões, assassinos. É verdade. Você tem aí, hoje em dia no mundo existe o livro A Minha Luta, o Mein Kampf? Tem. Tem lá o capítulo número 6 que trata principalmente da arte da propaganda na guerra. Tem. Que foi copiado por diversas pessoas, inclusive Bolsonaro no Brasil. Fala. Certo. Você tem. Mas embora Hitler fosse extremo conhecedor de estratégias de guerra e conhecedor do principal na época dele, até a época dele, que era a propaganda, tá certo? E foi um expert em propaganda de guerra, ele esqueceu de um detalhe simples. Ele não percebeu, o tendão de Aquiles dele, o ponto de ruptura foi que ele não percebeu que a televisão, a mídia, se tornaram a maior arma de guerra já na Segunda Guerra Mundial. O Hitler foi vencido pela mídia. Pela mídia? Ele foi vencido pela mídia. O que acontece, amada? Existia um comandante do exército americano comandando a guerra no topo da guerra. As ações ofensivas eram todas estrategicamente montadas por ele. Certo. O nome dele é Bernard Montgomery. Eu lembro de Montgomery por causa de um ator